pequena correção, na verdade eu gostaria que fosse doutora já, mas é doutorando, comecei agora. Tem um longo caminho pela frente e também é sobre esse assunto, sobre as pesquisas que eu tenho feito nessas áreas que eu vou falar para vocês agora, que realmente eu estou aqui. Então, o título é Prospecção e Tendências para o Design. Bom, enquanto isso eu vou falando sobre esse slide já que está aberto, né? O Rony já me apresentou, mas eu acho interessante falar ainda pelas primeiras frases que falam sobre meus temas de pesquisa. Na verdade, eu terminei agora o meu mestrado, defendi esse ano e já ingressei no doutorado, né? No doutorado, os meus temas são Design para a Sustentabilidade e o Business Intelligence, por isso que eu estou aqui, né? E o Business Intelligence nasceu, esse interesse por ele nasceu pela minha dissertação de mestrado. Na dissertação de mestrado, eu tratei do design relacionado à pesquisa de prospecção, ao enxergar ao futuro, à pesquisa de tendências. Obrigada. Muito obrigada. Ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o resultado da minha dissertação para conduzir a conversa sobre o BI. Então, o meu interesse é, dentro da pesquisa prospectiva, que está ali, pesquisa de tendências, entender como o design pode usar isso dentro da sua gestão de design para gerar uma inovação. Mais especificamente, eu estava interessada numa inovação de significado. E aí eu gerei, né, aquela pergunta de pesquisa, eu queria requisitos para a gestão de design trabalhar com a prospecção, com a pesquisa de tendências. Aí eu levantei dentro desses 3 campos, né, que eu falei, da prospecção, design e inovação, os principais autores, e, enfim, o meu arcabouço teórico foi todo, os principais autores estão aí, foi baseado nesses 3 campos e na intersecção deles. Bom, nesse momento, eu estou falando de tendência, prospecção, é bom a gente entender um pouquinho como eu enxerguei isso, né? Eu não estou falando de tendência como a moda fala em tendência. Quando a moda fala, alguma coisa está na moda, na verdade, ou é a tendência de agora. Nesse sentido, a moda está falando da manifestação da tendência acontecendo já. Uma coisa que talvez tenha sido prevista 5, 10 anos atrás, quando está acontecendo é porque ela já é moda, não é mais tendência. Mas o pessoal do campo fashion acaba usando esses termos, né? E também não é a tendência na questão matemática, estatística, né? Porque a tendência, às vezes, tem a ver com modelos de média, mediana e moda, né? Uma tendência central. Então, também não é em relação a isso. É uma análise atenta dos movimentos atuais, tentar captar sinais do que está acontecendo hoje na sociedade, sejam eles demográficos, geográficos, econômicos, políticos, comportamentais, hábitos e opiniões, e usar isso para entender como que potencialmente eles podem contribuir para eventos lá no futuro. Tentar enxergar um pouquinho do que, para onde a sociedade está caminhando a partir desses sinais, alguns autores chamam de sinais fracos, tentar entender como que isso vai se configurar lá na frente. Então, nesse sentido, né, o futuro acaba sendo um desdobramento do que os sinais de hoje apontam. É uma antecipação. Esses sinais, na verdade, por isso o ovo lá do começo, é que, na verdade, esses sinais estão sendo germinados, tá? São embrionários hoje na sociedade, mas daqui 5 ou 10 anos, realmente eles vão trazer manifestações e essas manifestações vão ajudar o designer olhando isso, vai ajudar ele a criar inovações, pensar em coisas disruptivas e não simplesmente dar só um passinho mais à frente ou fazer uma mudança incremental. Eu entendo isso e a minha dissertação foi toda baseada nessa questão de que esse tipo de informação ajuda o designer a pensar em inovação que realmente traga significado para os consumidores. E aí, assim, só para vocês entenderem, alguns escritórios de design, não de design, alguns escritórios de pesquisa de tendência fazem esse trabalho, muitos devem conhecer já. Aqui tem um slide, por exemplo, da Faith Popcorn, ela fala, por exemplo, da tendência aqui do Cashing Out, que fala a questão das pessoas se questionando em relação às suas vidas pessoais, versus profissionais, enfim, toda a inquietação que isso traz para as pessoas. Tem a questão, hoje em dia, bastante, né, do Vigilant Consumer, que
aí ela quer alertar a questão do consumidor cada vez mais com envolvimento político, protestando e tentando forçar as marcas a ter um envolvimento ético maior, né? Então é um movimento recente e vai ter mais implicações no futuro. A questão do down-aging, que é a nostalgia da geração dos baby boomers, como isso está impactando na sociedade hoje. Enfim, vai dando vários sinais do que está acontecendo hoje que pode impactar em questões futuras. Tem escritórios que vendem esse tipo de serviço e tem empresas com mais robustas, multinacionais, que têm departamentos de pesquisa de tendência que, na verdade, não tem seu método muito bem explicitado, né? Cada um tem uma forma de trabalhar, mas acaba fornecendo esse tipo de dados para a organização tomar decisões estratégicas e para os próprios designers, consequentemente, gerarem inovações. E aí, enfim, no meu trabalho, eu gerei uma estrutura de fluxo front-end da gestão de design, que, na verdade, a partir da pesquisa prospectiva, como que esse resultado da pesquisa prospectiva pode entrar dentro dos níveis da gestão de design, que é estratégico, tático e operacional, gerando cenários, depois metaconceitos, conceitos e lá no final os futuros projetos. Enfim, eu não vou entrar no detalhe, porque não é o caso agora, aqui também não vou entrar, mas é só respondendo aquela pergunta de pesquisa para vocês entenderem. Eu juntei aqui os requisitos de como o designer deve trabalhar dentro do nível estratégico para usar os inputs da pesquisa prospectiva para gerar inovação. Daí depois no nível funcional tático e no nível operacional. Enfim, essa dissertação já está disponível. Se quiserem, pode mandar um e-mail para mim e encaminho para vocês o texto. Tudo isso para falar de BI. E aí foi o meu grande desafio. O professor Aguinaldo, meu orientador de doutorado, está me ajudando nisso. E o nosso desafio é tentar entender um pouco mais, não só entender, mas amparar essa prospecção por meio do Business Intelligence. E essa prospecção e o resultado da união dela com o Business Intelligence, como que o design pode promover ações, não ações, né, resultados sustentáveis, pensando em sustentabilidade também, não só no âmbito econômico, como ambiental e como social também. É aí que a gente chega no BI, né? Então, o que eu falei até então é como se fosse o praxis convencional do design até aqui, pesquisa de tendências para fazer design. Mas como enxergar essa pesquisa de tendências, essa prospecção com uma acuracidade maior? Como entender o futuro, né? Como ser mais assertivo e quantitativo? Como mensurar essa possível mudança? Veja bem, mensurar, assertivo, eu estou falando em coisas que possam me garantir com que uma oportunidade seja reconhecida antes que seja tarde demais. É isso que eu estou querendo. E provavelmente o BI vai me ajudar nessa atividade, é isso que eu estou pesquisando. Então, como o design pode utilizar do BI para olhar para o futuro, essa é a minha intenção. Eu vou vir para cá, para vocês não ficarem com torcicolo, olhar um pouquinho para cá também. Antes um pouquinho falando sobre a atividade do design em si, um pouquinho de teoria, né? Que quando a gente fala em BI, a gente vai estar lidando com uma massa de dados, né? Como é que eu vou usar essa massa de dados, né? Pensando na prospecção e no uso dela, né? Então eu posso usar ela de uma maneira mais indutiva, por exemplo, eu pesquiso um grupo lá de millennials, jovens, né? Assumo que eu acabo conhecendo um grupo de millennials, estudo eles, pego dados deles e acabo assumindo que todos os millennials são daquele jeito, né? Por conta do particular, eu generalizo para o universo. Ou eu posso pensar de uma maneira mais dedutiva, que, por exemplo, eu estudo todo mundo, né? E todos os millennials, e de repente, se eu encontro algum novo grupo, alguma coisa que eu não pesquisei, eu vou chegar à conclusão que eles pensam daquela mesma forma, porque eu já estudei um grupo maior. Então, esse é o método dedutivo. O designer, a intenção aqui é trabalhar de uma maneira abdutiva, que é fazer uma aplicação mais disruptiva, uma inovação. Não é uma coisa tão óbvia, né? Então, essa é a intenção do trabalho do design. E, falando sobre ferramentas, antes eu falei um pouquinho da lógica, agora sobre as ferramentas e as abordagens, né, porque o Business Intelligence, como
o Brian nos mostrou antes, e como todo mundo falou os outros palestrantes, tem diversos termos envolvidos, né, e cada um com seu significado. Mas eu resolvi adotar aqui a visão do Prior, né, de 2009, que ele separa as ferramentas numa abordagem mais tecnológica e outras mais administrativa. A tecnológica são as ferramentas ou a infraestrutura que apoia esse armazenamento e análise de informações. Aí tem várias ferramentas aqui. E a abordagem administrativa é onde está o BI, que é vista como um processo para gerar informação pertinente para a tomada de decisão. Então já é mais específica, é uma aplicação das ferramentas para tomar decisão. E é nesse contexto administrativo que entra o BI e é onde o designer vai explorar para tomar decisões também na sua área. E aí, falando sobre como o design e o BI podem trabalhar juntos, ou quais os benefícios disso, a gente entende que o BI pode maximizar a velocidade do reconhecimento de uma oportunidade, o BI pode ajudar a mensurar esse reconhecimento, o BI pode identificar sinais para novas oportunidades em outras áreas que eu não pesquisei, ele pode permitir a customização e, principalmente, ele consegue apoiar decisões de sustentabilidade e até o controle de se isso realmente está acontecendo, essa minha decisão de sustentabilidade. Porém, BI e design, visando a sustentabilidade, ainda é uma lacuna a ser explorada. Tem bastante BI em design, bastante não, existem alguns estudos de BI e design, né? Estudos acadêmicos, e a gente vê bastante coisa na prática, mais na academia, mas interseccionando com sustentabilidade não há tantos estudos assim, alguns autores apontam isso. Eu achei interessante colocar aqui que os donos dos dados são os donos do futuro, é assim que coloca o Harari, é um filósofo pop, naquele livro 21 lições para o século XXI, ele coloca isso, e eu achei interessante que ele fala que quem vai ter poder hoje e lá para frente é quem tiver em posse dos dados e puder analisar os dados, que antigamente quem tinha poder era o dono da terra, com a agricultura dominava a sociedade. Na era moderna eram as fábricas com as máquinas, e ele fala que hoje cada vez mais é quem dominar os dados. Aí, falando do BI para pesquisa prospectiva, antes eu falei de design, para pesquisa prospectiva ele pode ajudar como? Ele ajuda a identificar a tendência de consumo, que lá na prospecção, que talvez até de uma maneira bem intuitiva, a gente montava os cenários, aqui não, ele pode ajudar a identificar mais cedo e de forma mais quantitativa, né? E assim ajuda a descobrir os padrões comportamentais e não comportamentais gerais, inclusive dos nichos, né? Pode identificar mudanças de comportamento, opiniões, atitudes, demografia, enfim, e o mais importante, em tempo real, e como isso vai mudando no tempo. Talvez com uma pesquisa prospectiva eu não consiga ter isso na hora, né? E essa variação, e eu posso, inclusive, por meio do que o Guto e as meninas já falaram, né, de estar sempre testando, então eu posso estar aperfeiçoando esse meu conhecimento, esse meu cenário futuro, baseado nos inputs que o BI me passa, né? E, enfim, dessa forma eu consigo apoiar previsões de novos cenários e tendências de mercado, apoiando o designer nesse processo de disrupção que eu falei anteriormente. Depois que eu lancei um produto ou um serviço, enfim, uma oferta baseada em BI, eu ainda tenho as condições de melhorar essa alocação de recursos, eu consigo monitorar e mensurar como isso está acontecendo e dar aquela corrigida, né? Os testes que nós falamos. E o resultado da pesquisa prospectiva com BI, ele, de certa forma, o designer é só uma parte, né? Isso pode ser usado por toda a corporação, ele é muito mais estratégico, né? Ele ajuda na detecção de oportunidades de negócio mesmo, no qual o designer pode estar inserido, mas não só ele, né? E ajuda na promoção ou na construção desse roadmap futuro de ofertas de uma empresa, de uma startup, enfim, no desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços, na conquista de novos clientes e, consequentemente, na ampliação de receitas. E aqui tem um slide que eu coloquei de alguns autores, alguns
acadêmicos que falam também do BI sendo explorado em vários campos, que vocês estão vendo aqui. Eu achei legal dessa referência, se quiserem pesquisar mais. E alguns exemplos do BI sendo usado, aqui é um exemplo, a Copa 2014, apesar de ser tão trágica para a gente, né, ela despontou o Vale do Silício do futebol, que é a Alemanha, né, que fazendo uma análise da performance dos jogadores e adversários, se analisava isso e construíram as melhores estratégias de jogo, de formação de time, enfim, com base no BI, para ter um time vencedor, mais competitivo. Esse aqui é o caso do Uno, no Brasil, já faz tempo que foi lançado, mas foi usado uma grande quantidade de dados de mídias sociais e sobre a mobilidade para construir o carro baseado nesses inputs dos consumidores. Então, é uma aplicação de design com BI. Esse aqui é um termostato que grava a temperatura de conforto da pessoa e não precisa ficar setando. Enfim, ele tem uma questão de sustentabilidade que ele ajuda a economizar energia dessa forma. Design bem envolvido aqui. Aqui é o trem de São Paulo, que BI está aqui, né? Já fala quanto tempo falta, qual o valor que está mais cheio, já ajuda a pessoa a se posicionar na plataforma correta. A questão de interface e usabilidade. Aí tem todos esses aplicativos, que tem muito de BI, né? Amazon, Netflix, Spotify, enfim, que a partir das suas, é tempo real, né? Que a partir das suas escolhas hoje, ele já vai sugerindo, fazendo sugestões para você. E isso pode mudar, dependendo do que você vai lendo, estudando, aprendendo e se interessando, ele vai mudando as sugestões. Aqui é o caso da Disney, já na década de 90, século passado, conseguiram economizar 100 milhões de quilowatts só com um programa de gerenciamento de energia, né, de água, eletricidade e outros recursos, graças ao BI, né, em tempo real e posição exata sobre onde tinha um problema ou não, enfim, conseguiram essa economia. As vinícolas, vocês vejam que tem aplicação em tudo, né? Na Califórnia, que eles têm uma precisão de condição climática de 2000 a 2049, e isso está regulando toda a safra de produção deles, compradores, vendedores e as estratégias baseadas nesse tipo de estudo climático. Aqui não sei se todos conhecem, né? A gente estava discutindo sobre isso, né? O professor do Watson, da IBM, que é um sistema que resolve problemas cognitivos. No Brasil já está sendo bastante usado em hospitais, serviços bancários como o Bradesco está usando ele, bens de consumo. Então é um sistema que tenta aprender, aprende com uma grande quantidade de informação e conforme vai sendo usado, learning machine, né? Ele aprende, learning machine e inteligência artificial. Aqui tem um exemplo legal, que é a Volkswagen, que usa eles chamam de manual cognitivo. Eles usam o Watson para substituir aquele manual que vai no porta-luvas do carro e que ninguém lê, por um manual cognitivo. Ou seja, você vai com o celular em algumas partes do carro, mostra para ele, eu quero saber disso daqui. E ele já mostra como que usa, mantém, enfim, etc. E é uma aplicação bem legal de UX aqui, usando essa tecnologia. Aí tem a Alexa da Amazon, o Google Home, que são sistemas assistentes domésticos inteligentes, baseados em inteligência artificial. Enfim, a gente fica pensando quais são os impactos no campo do design, então, desse data-driven design, né? E aí começa a vir de encontro também com o que a Cristiane York falou, né, sobre o papel do design nesse momento, pensando lá na frente, né? Então, cada vez ele vai ter que atuar de maneira mais multidisciplinar, borrando as suas fronteiras, né? E ele vai ter que, para trabalhar dessa forma, ter uma capacitação. Uma capacitação para trabalhar com BI, mas também, por outro lado, as ferramentas estão cada vez mais amigáveis e de livre uso. Então, vai ficar mais fácil dele poder lidar e ter esse tipo de ajuda, né? O processo de design também deve ser repensado de maneira que abarque essas questões, né? E, principalmente, as questões éticas do design devem ser levadas em conta, porque, pressupondo que ele é um construtor de futuro, pensando nos cenários futuros, cada vez mais essas implicações éticas em relação às suas ações, aos seus projetos devem ser pensado. E tem uma questão também do BI, que hoje ele é um diferenciador, mas daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo BI, vai ser status quo para todas as empresas,
E aí esse uso massivo da inteligência artificial e Big Data, quem que vai se diferenciar e como, né? Então aí a gente chega na importância da valorização da criatividade humana e suas conexões não programáveis. Então, talvez esse tipo de conexão, esse processo agnutivo do designer, seja o diferenciador, né? E, sobre aquela questão anterior da ética do design, a intenção aqui, minha, pessoalmente, né, o que eu acho que deveria ser, que não deve ser o uso do BI para o designer, não deve ser um elemento para estimular o consumismo, mas sim visando a sustentabilidade, e é esse o caminho que a gente vai percorrer. É isso aí, pessoal.